Band Mulher. Oferecimento Azulim. Para cada canto da casa, tem um Azulim. Qualidade Start. Ó, tá tudo pronto aqui para mais um Band Mulher, mas eu tava só te esperando para começar. Então, ó, vamos chegando. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje, 1º de dezembro, é um dia que marca uma campanha mundial para combater o preconceito, a desinformação e o estigma em torno de uma doença que acomete milhões, eu disse milhões de pessoas no mundo todo, a AIDS. Nós vamos receber uma médica infectologista e também os representantes e embaixadores da Rede Nacional de Pessoas que Vivem com HIV e AIDS, a RNPVH, aqui de Uberlândia. E tem mais, tem Drops Autoestima. Quem vai conversar com a gente, claro, é a nossa querida Junara Paiva. E para ficar muito melhor, tem você. Então, mande a sua participação para o nosso Band Zap Mulher e me conta o que você quer ver aqui no nosso programa que eu estou esperando. Gente, hoje, 1º de dezembro, é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, como eu já disse, né? Uma data em que a gente, assim, olha, une forças para sensibilizar, honrar a memória dos que já morreram em decorrência dessa doença, combater o preconceito e comemorar vitórias como o avanço das pesquisas, o acesso a serviços de tratamento e prevenção que estão disponíveis. Marcela, que está aqui comigo, Marcela, a luta é diária, né? Mas a gente pode dizer que a gente já tem vitórias para comemorar, vamos dizer assim? Bem-vinda! Obrigada, é um prazer estar aqui, é um prazer falar de um tema que é tão atual, né? A gente que fica honrado com a sua presença. A gente sabe, eu não canso de dizer, que a gente chama e as pessoas não fogem à luta. Eles vêm aqui para ajudar. Não, isso é propósito, né? Mas a questão realmente, hoje nós temos realmente sim vitórias a comemorar, né? Temos um tratamento muito mais acessível e tranquilo de ser utilizado em relação a efeitos colaterais, temos mais informação, temos teste rápido sendo disponíveis, né? E, com certeza, o preconceito que ainda existe, mas a gente, com informação, vai desarmando. Então, as vitórias existem, mas nem por isso podemos deixar de lado a preocupação com essa doença. Luta diária, Diária. Né? Marcela, para o pessoal de casa entender melhor, tem muita gente chegando agora, muita gente que não sabe exatamente o que é o HIV, o que é a AIDS, se confunde. Sim. Então, eu queria começar daí, esclarecer. A sigla HIV, o que é? A AIDS, o que é, né? O que uma tem a ver com a outra, as diferenças. Então, gente, fica ligadinho, porque essa informação é muito importante. Pode ser? Claro, isso realmente é muito importante. Na verdade, o HIV é um vírus que provoca a doença AIDS, né? Então, quando a gente tem o contato com esse vírus, que principalmente é por doenças, por relação sexual, né? Então, é uma doença sexualmente transmissível. Vocês ouviram, né? Sexualmente transmissível. Não tem outro jeito de se contaminar. Ela pode ser contaminada também através do sangue, por exemplo, uma transfusão sanguínea. Só que, atualmente, isso pode dizer que praticamente não existe. Nós temos controles rigorosos aí no banco de sangue. Então, 99% da chance de se adquirir uma doença, a AIDS, é através do sexo, né? Então, a questão da doença realmente sexualmente transmissível. Mas o HIV é um vírus que a gente adquire, por exemplo, ao ter a relação sexual com uma pessoa que também tem esse vírus, né? Ele passa ali pelas secreções na hora da relação sexual. Para desenvolver a AIDS, aí já é, na verdade, em inglês, que é Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, né? SIDA, mas a gente coloca como AIDS, é a doença vinda através desse vírus, que leva o quê? A queda da imunidade, né? A imunidade é nossos soldadinhos de defesa, que vai lá combater todas as doenças que a gente pode vir a ter. Quando a gente leva a queda desses linfócitos, desses soldadinhos de defesa, abre, né, para a gente ficar doente para várias outras coisas. Então, quando a pessoa tem AIDS, significa linfócitos abaixo de 250, ela tem maior chance de ter pneumonias, meningites, e a morte, por exemplo, não vem pelo HIV, e sim por essas outras doenças que acomete, né, que são consideradas doenças oportunistas. Então, deixa eu ver se eu entendi direitinho. Ó, o HIV
É o vírus. É o vírus. A AIDS é quando o seu sistema está imunologicamente comprometido, de portas abertas para que você possa contrair alguma outra doença. Justamente. Que vai comprometer o seu estado de saúde. Justamente. E pode levar a óbito ainda? Pode levar a óbito. Hoje a gente tem muito mais pessoas com HIV sem desenvolver a AIDS. Por quê? Questão do acesso ao tratamento, né? Acesso à informação. Então você pode sim ter o HIV e não desenvolver a AIDS. Antigamente, né? Década de 80, não nem tão antigamente assim, mas era muito mais comum as pessoas com AIDS pela desinformação, por não chegar a ter o tratamento, às vezes com medo do tratamento, com medo de ir em busca, né? Mas hoje a gente tem mais pessoas convivendo com o vírus sem ter que desenvolver a AIDS. Aí sim fica uma doença crônica, né? Como diabetes, como a pressão alta, que precisa do tratamento diário, mas que a pessoa consegue conviver e viver tudo, né, normalmente. Então é uma doença que precisa de controle, de mudança de hábitos, não é isso? Com certeza, né? Tudo que a gente fala em doenças crônicas, as mudanças de hábitos, estar saudável, praticar exercício físico, uma alimentação saudável, vai com certeza impactar positivamente nos pacientes que estão com essa doença. Ter saúde mental também, né, Marcela? Com certeza, a saúde mental é importantíssima. Olha só, gente, já se passaram 41 anos desde que os primeiros casos, né, foram relatados, né? Nesse tempo, a ciência luta para descobrir a cura da AIDS, né? No mundo todo isso, tá, gente? E olha, a gente tem relatos de 4 pessoas que se livraram do HIV, o que é, assim, uma coisa fora do comum, né, Marcela? Sim. Um caso mais recente aconteceu na Califórnia, mas paralelo aos avanços da ciência, né, os portadores do vírus ainda sofrem com uma doença pior, que é o preconceito. A reportagem é de Adriel Trevisoli, vamos assistir? Uma notícia que do dia pra noite virou de cabeça pra baixo a vida do Daniel. Porque um ex-namorado da época, ele fez o exame e aí o exame dele deu positivo. E aí eu fiz logo em seguida, né, pra gente ter certeza, e o meu deu positivo também. Foram anos até aprender a conviver com a doença. Nesse processo todo, ele ainda teve que lidar com episódios de preconceito, um deles no próprio trabalho. A situação acabou servindo de incentivo. E hoje, por meio de um livro de autoria própria, o Daniel ajuda pessoas que passam pela mesma situação. É bem complicado, tem um custo social muito alto ainda hoje. E é por isso que é preciso falar, é por isso que é preciso mostrar que é possível viver bem com HIV. Absolutamente tudo que você quiser fazer, você pode fazer. 41 anos depois da descoberta do HIV, ainda não foi encontrada uma cura para a AIDS. Contudo, alguns casos pontuais de pessoas que deixaram de ter a doença intriga a ciência. O caso mais recente aconteceu na Califórnia. Um homem que há mais de 30 anos convivia com o vírus conseguiu o efeito da cura por meio de um transplante de medula óssea, cujo DNA original tem resistência contra a doença. Ainda assim, é cedo para dizer qual a real eficácia do tratamento. O transplante de medula não é a forma de cura do HIV. Houve uma coincidência muito importante e feliz que já gerou e vai gerar novas pesquisas na busca de medicamentos ou vacinas pré ou pós que auxiliem nessa cura tão desejável. E quanto à produção de um possível antídoto contra o vírus, esse, pelo jeito, ainda vai levar um tempo. Vai progredindo, novos trabalhos, novas possibilidades, mas a palavra cura hoje em medicina é uma palavra muito sofisticada. Marcela, a gente sabe que isso realmente foi um caso, assim, né, sem precedentes, né, o caso do transplante de medula. Sim. Isso não é o tratamento, isso não é dessa forma que a gente trata o HIV e a AIDS, Sim, né? Hoje a AIDS ainda é considerada uma doença sem cura, né? Então, assim, uma doença crônica que tem tratamento. Esses casos foram esporádicos, né? Mas não é o comum, né? 99% ou mais. Então, hoje é considerada ainda uma doença crônica. Se a gente for pensar, 40 e poucos anos, para a medicina ainda é uma doença muito nova, né? Então, a gente ainda tem muitas pesquisas, mas o tratamento é feito com o que a gente chama de antirretrovirais, que são medicamentos para
combater a entrada desse vírus na célula, né? E é uma terapia tripla, são 3 medicamentos que a gente utiliza para combater esse vírus. E a depender do caso do paciente, hoje a gente tem inúmeras opções de tratamento, né? Não é mais como antigamente que o paciente tinha 1 ou 2 opções com muitos efeitos colaterais, né? A gente consegue reunir esses 3 medicamentos, essas 3 drogas em uma cápsula só, o paciente tomar uma vez ao dia. Então, assim, modernizou muito e melhorou muito para o paciente. Graças a Deus. Mas olha esses dados que eu tenho aqui da Organização Mundial de Saúde, 37.700.000, Marcela, é o número estimado de pessoas que vivem com HIV. Isso é uma pesquisa lá de 2020, ou seja, esse número já está diferente, né? E 680.000 pessoas morreram de causas relacionadas ao HIV neste mesmo ano, né? 1.500.000 pessoas foram infectadas só nesse ano de 2020. Então, assim, são números muito parecidos com o da pandemia, né? Que a gente viveu aí, que foi num tempo recorde, mas muito parecido com a pandemia. Aí, a gente foi pesquisar e aí no mês de outubro, aqui em Uberlândia, né, 17 testes deram positivo. Eu queria que você me falasse sobre isso, né? Pensando por você em casa. Você já fez algum dia um teste de HIV? Isso é muito interessante, né? Porque às vezes as pessoas podem achar que a AIDS não existe mais, o HIV não existe mais, porque antigamente tinha essa questão, que era somente ou profissional do sexo ou homens que fazem sexo com homens, né? Só tinha muito esse estigma. E a gente sabe que isso não é uma verdade. São milhares de pessoas todos os dias, né, que hoje têm o HIV. Todos os dias a gente faz diagnóstico no consultório de pessoas previamente ígidas, sem queixas, saudáveis, que ao fazer o exame vem positivo. E é um exame específico. Então, assim, a gente tem ele disponível aí na rede. Então, vamos todo mundo fazer, né? Ver essa possibilidade, porque não adianta ter medo de fazer o diagnóstico. O pior é se a gente não souber e deixar avançar para a doença. E se você fizer o diagnóstico, você vai ter a possibilidade aí do tratamento muito mais precoce. E existe. O HIV, a gente vê todos os dias um ou outro paciente. Olha para você ver, no mês de outubro, 19 pessoas. Então, se a gente for pensar, é quase 1 por dia mesmo de diagnóstico que é feito, fora os que não sabem. Fora os que... É exatamente isso. Então, a gente já está na nossa agenda, fazer os exames de rotina, precisa colocar o HIV no exame da rotina também, né? Gente, a gente tem muito para falar ainda sobre esse assunto, mas vou dar um tempinho aqui, Marcelo, uma pausa, para falar de um outro assunto com você. O Natal está chegando e muita criança não tem sequer um brinquedo para brincar. Você já parou para pensar nisso? Chegou então a campanha Natal é Amor. Uma campanha que veio para alegrar os corações de todos. Doe um brinquedo novo ou um brinquedo em bom estado e faça uma criança sorrir. Cicobi Aracop, seja um cooperado. E Parque Trilhas da Serra MRV, esse sonho cabe no seu bolso. Apresentam Natal é Amor, uma campanha que vai alegrar o seu coração. E para participar, basta doar um brinquedo novo ou em bom estado nos pontos de arrecadação até o dia 15 de dezembro. Faça uma criança sorrir. Faça uma doação que faz bem ao coração. Os brinquedos arrecadados serão doados a instituições de caridade. Campanha Natal é Amor. Apoio Natal de Prêmios Terminal Central, de 14 de novembro a 24 de dezembro. Participe! Realização Band Triângulo. Faça a sua parte, já pegue aí aquele brinquedo que seu filho não usa mais, já separa e leve até os pontos de arrecadação. Cicobi, Aracop, MRV, Terminal Central e Band Triângulo. Os brinquedos arrecadados serão doados a instituições que atendem crianças carentes. Campanha Natal é Amor. Doe um brinquedo e ganhe um sorriso. Eu vou fazer um intervalo, mas na volta a gente continua falando sobre a AIDS. E ainda a Junara Paiva conta pra gente sobre mais 2 pilares, aliás, mais um pilar da autoestima. Não sai daí não. Há
Apivida e Notre Dame Intermédica, 2 gigantes da saúde brasileira, se uniram. E a gente gosta tanto desse país que espalhou medicina e odontologia de qualidade por todas as regiões. Com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Sempre vai ter uma unidade perto de você. É o nosso jeito de acolher e cuidar com carinho da nossa gente. Apivida Notre Dame Intermédica, mais saúde de qualidade, mais perto de você. Um show de preços baixos, rumo ao Hexa! Cerveja Antártica Original 600ml 6,99. Coca-Cola 2 litros e meio 7,79. Pernil paleta suína pururuca 11,98 kg. Rosquinha flamboyant 600 gramas 5,99. Coxa e sobrecoxa de frango congelado 7,98 kg. Ovos perfa cartela com 20 unidades 10,78. Um golaço de economia! A marca que é um show de qualidade traz a promoção Torcida Azulim. Vão ser muitas chances de ganhar prêmios como televisores, camisetas da seleção e coolers cheios de produtos. Para que você possa torcer de TV nova, uniformizada e com a casa limpa e perfumada. Para participar é muito simples. Compre 3 produtos da família Start. Cadastre no site torcidaazulim.com.br e pronto, você já está concorrendo. Não fique de fora, vamos torcer juntos. Promoção Torcida Azulim em busca do Hexa. Apivida e Notre Dame Intermédica, 2 gigantes da saúde brasileira, se uniram. E a gente gosta tanto desse país que espalhou medicina e odontologia de qualidade por todas as regiões. Com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Sempre vai ter uma unidade perto de você. É o nosso jeito de acolher e cuidar com carinho da nossa gente. Apivida Notre Dame Intermédica, mais saúde de qualidade, mais perto de você. Oi, tô de volta com o Band Mulheres, cheio de mensagens de vocês aqui no meu Band Zap. A Lázara, a Wanda Cruz de Uberaba tá assistindo ligadinha e agradecendo as informações que têm chegado lá. É isso mesmo, né? A informação salva a gente, tira a gente da dor. Mas falando em informação, a Junara Paiva vem aí com o Drops Autoestima dessa quinta-feira, dando sequência aos pilares da autoestima que ela já começou a contar aqui ao vivo com a gente. Então, eu te convido para assistir comigo, vamos lá? Boa tarde, Veri, boa tarde a todo mundo que está assistindo o Band Mulher nessa quinta-feira, boa tarde para os seus convidados também. E hoje é dia de Drops Autoestima. Semana passada, lembra quem assistiu? A gente falou sobre os pilares da autoestima, levei para vocês aí, né, como a autoestima ela se sustenta, né, nos pilares. Se a autoestima fosse apenas um pilar, apenas esse pilar relacionado à beleza, isso ia desmoronar, assim como numa casa, né, não sustenta num pilar só. Então a nossa autoestima ela precisa de 7 pilares para ela ser sustentada. Então, para que a gente construa a autoestima, eu preciso cuidar desses 7 pilares. Semana passada nós falamos sobre autocuidado e hoje vamos aqui de novo sortear um pilar e falar sobre. E saiu micropropósitos para hoje, para a gente falar sobre os pilares da autoestima. O que são micropropósitos? Eu gosto muito deste pilar porque ele fala para a gente que a gente constrói o que a gente deseja um passo de cada vez, né? Ou um tijolinho todos os dias. Então, micropropósito é você organizar o seu dia com pequenos passos que você tem que trilhar naquele dia para conquistar aquela meta, né? Para atingir aquela meta. Então vamos imaginar que a sua meta final seja guardar dinheiro para fazer uma viagem agora no final do ano. Então, como micropropósito, você precisa de anotar todos os seus gastos, você precisa anotar todas as entradas. Na hora de comprar alguma coisa, você tem que avaliar se aquilo vale a pena ou não, porque um micropropósito é um pequeno comportamento que te leva para o seu desejo final. Eu sempre gosto de trazer também o emagrecimento como exemplo, porque ele é bem próximo, né, do nosso dia a dia. Então vamos imaginar que eu desejo estar, né, 25 de dezembro no Natal com 2 quilos a menos. O que são micropropósitos? Pequenas ações que eu preciso fazer que vão me ajudar a perder esses 2 quilos até o dia 25 de dezembro. Então, por exemplo, tomar mais água, dormir melhor,
aumentar o meu nível de atividade física, organizar a minha alimentação para que eu não tenha, né, faça pequenos erros alimentares. Então a organização da minha alimentação é um micropropósito, né? Levar uma fruta para o trabalho, preparar a minha marmitinha. Então micropropósitos é o pilar que constrói a autoestima, é o pilar da ação. É o que a cada momento você está escolhendo fazer para construir, para realizar as suas metas. Eu espero que tenha feito sentido aí para vocês. Veri, como é que andam os seus micropropósitos na construção de autoestima? Conta aí pra gente. Um beijo para vocês e até semana que vem. Oi, Junara. Os meus micropropósitos andam assim, passos de formiguinha. Cada dia um pouquinho. E aí o dia que eu vejo que eu não consegui cumprir, eu não fico triste também não. Eu começo de novo no outro dia e sempre dá certo. Fica aí uma dica. Obrigada, viu, Junara? Gente, no Dia Mundial de Luta contra a AIDS, eu estou conversando aqui com a Marcela, que ela é infectologista, a Marcela Menezes. Marcela, vamos falar um pouco assim de recado que o pessoal não pode ir embora, sair desse programa sem saber com relação, por exemplo, à prevenção e tratamento? Sim. A prevenção, né, de todas as doenças crônicas é sempre o melhor passo, né? Se a gente pode prevenir, agir antes, isso é o melhor. Em termos de HIV, que é o assunto de hoje, a prevenção, a melhor opção ainda é o uso do preservativo. Então, a gente vai ter relação sexual, não ter medo, né, mulher, de propor isso, né, para o parceiro. Mesmo se você já tiver um relacionamento de longo prazo. O ideal, a gente sabe que é utilizar em todas as relações sexuais. Agora, se você vai ter, então, pela primeira vez, e você nem conhece o parceiro, nem se fala dessa importância, né, de quão realmente é importante. Então, o preservativo, ele é muito eficaz, né? Agora, a gente sabe que pode acontecer raramente, mas pode acontecer, por exemplo, de furar o preservativo, ou pode acontecer de uma noite você ter uma relação sexual e não ter utilizado, não se cuidar, né? Então, é importante você também saber que aconteceu isso. No outro dia, você pode procurar, né, um ambulatório, que no caso aqui de Uberlândia, fica ali no Roosevelt, que é um ambulatório do SUS, para procurar o tratamento ali, na verdade, a profilaxia pós-exposição. O que é isso? É um tratamento, mas na verdade é uma prevenção, porque você não adquiriu o vírus, mas se você tem a suspeita que teve essa relação e que a pessoa pode ter o vírus, por exemplo, é possível você adquirir essa medicação, fazer o uso para você não tomar, né, não ter a doença. Tá, Marcela, mas quanto tempo? Sei lá, quantas horas depois que você teve essa relação sem... O ideal, né, a gente procurar o mais rápido possível, mas com até 48 horas a ação é muito boa, chega muito próximo de 100%, né, da prevenção, podendo ser até 5 dias. Mas vamos deixar que nas primeiras 48 horas, ou seja, nos primeiros 2 dias, procurar esse atendimento, né? A profilaxia pós-exposição, ela está aí disponível para esses deslizes aí, mas, gente, lembre que é a regra, não é essa, a regra é usar o preservativo, e sim a exceção, quando ocorrer de não utilizar, né, você pode sim buscar essa profilaxia. Eu acho isso importante porque as pessoas realmente andam descuidadas, vamos dizer assim, né? E você começou falando o programa sobre isso, né? As pessoas acham que não existe mais AIDS, né? Sim. Eu tenho uma pergunta aqui no Bandzap sobre... usar preservativo. Posso usar 2 preservativos, doutora? Não tem um nome. Pode, né? Mas não adianta alguma coisa? Não tem essa necessidade. O preservativo... Ninguém está usando nenhum, você já quer usar 2. Não está utilizando nenhum, né? Na verdade, não tem essa necessidade nenhuma, né? Utilizar um preservativo, ele é eficaz para isso. Como eu disse, caso aconteça dele sair no meio da relação, ou de ter alguma perfuração, procurar sim o atendimento para realizar essa medicação e evitar a contaminação. Outra pergunta aqui, na verdade, é um comentário, né, que é casada há mais de 10 anos. Não, é uma pergunta, se ela também deve usar preservativo. Eu acho que você acabou de falar sobre isso, né? Sim, a gente sabe, né, que um relacionamento duradouro, isso, hein, Marcela? É muito difícil, né? Então, assim, o que vale também, né? Claro, uma boa conversa com o seu parceiro, né? Porque, infelizmente... Responsabilidade, hein, gente? A gente sabe, eu tenho, na verdade, pacientes que se contaminaram sendo casados, né? Por uma questão de relação extraconjugal. E aqui a gente não precisa, assim,
martirizar os homens, porque isso acontece também de mulheres ter esse relacionamento extraconjugal. Então, assim, isso é questão de autorresponsabilidade, muito mais do que isso, uma responsabilidade com o outro. Se você está se expondo a esse risco de ter HIV, você ainda vai expor a esposa ou o marido, a pessoa que está ali com você, né? Sua família. Então, é uma questão de consciência. Mas o ideal, gente, é sempre usar o preservativo, sim. Bom, Marcela, para a gente encerrar esse nosso papo, que vai acontecer outras vezes, porque eu te quero mais vezes aqui, esse é um assunto que a gente precisa falar várias vezes sobre ele, né? Eu queria que você deixasse um recado para o pessoal de casa que está nos assistindo sobre esse dia tão importante. Sim, eu acho que o principal, né, que fica é justamente a gente saber que HIV ainda em 2023 existe, HIV leva ainda a AIDS e mortes por essa doença. Então, é totalmente prevenível. Então, se você tem muito tempo, se nunca fez esse exame, procure, né? Ele é disponível pelo SUS, procure fazer o teste rápido, para que você tenha, caso você venha adquirir, possa fazer o tratamento rápido e levar essas informações, né, para um número cada vez maior de pessoas. HIV é uma doença crônica que tem tratamento. Marcela, obrigada, querida. Viu? Volte sempre, viu? Bem, sim. Maravilhosas as explicações, né, gente? Eu vou fazer um intervalo rapidinho, mas não sai daí não. Na volta, nós vamos conhecer a RNP, que é a Rede Nacional de Pessoas Vivendo, né, com HIV e AIDS, que atua aqui na nossa região. Até já! Band Mulher. Oferecimento Azulim. Para cada canto da casa, tem um Azulim. Qualidade Start. Apivida e Notre Dame Intermédica, 2 gigantes da saúde brasileira se uniram. E a gente gosta tanto desse país que espalhou medicina e odontologia de qualidade por todas as regiões. Com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Sempre vai ter uma unidade perto de você. É o nosso jeito de acolher e cuidar com carinho da nossa gente. Apivida Notre Dame Intermédica, mais saúde de qualidade, mais perto de você. O Que Delícia Supermercados tem 2 lojas para melhor atender e sempre com as melhores ofertas para você aproveitar. Músculo bovino, R$ 24,99 o quilo. Fígado bovino, R$ 13,99 o quilo. Cerveja Itaipava, 100% malte, R$ 2,35 a unidade. E tem muito mais, hein, Zé? Isso mesmo. Economia e qualidade você só encontra aqui. Que Delícia Supermercados. Vem pra cá. Final de ano chegando, venha fazer a revisão de férias do seu veículo ou picape aqui na Fialto Multimarcas. E ainda tem condição especial para quem agendar com antecedência, não é isso, Amanda? É isso mesmo. Antes de pegar a estrada com sua família, traga seu carro pra gente. Fialto Multimarcas. Vem pra cá. A melhor opção para a sua festa aqui no Ilha do Marajó, Templo da Bebida. Além de conveniência completa com as mais variadas bebidas, congelados, petiscos e muito mais, agora tem autoatendimento. Tem mais, aqui você compra seu copo Stanley parcelado no cartão, não é isso, Danilo? Isso mesmo, e mais praticidade no seu melhor momento. Templo da Bebida, vem pra cá. Você já pensou em um aparelho auditivo conectado à internet? Capaz de proporcionar uma experiência sonora única e completa? Hoje, isso já é possível. Conheça o Oticon Open, o primeiro aparelho auditivo multicanal conectado à internet para distinguir todos os sons do ambiente com clareza. E tem mais, na Clarivox você compra o seu aparelho com até 18 vezes sem juros. Clarivox, para você curtir os sons. Oi, tô de volta com o Band Mulher. Nossa, nesse último bloco, meu coração fica sempre apertado, ó. Você tá chegando agora? Hoje é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. A gente já conversou com a infectologista Marcela, né, sobre essa parte da medicina, né, e a ciência dessa luta. E agora a gente vai falar com os representantes da RNPVH sobre um outro lado, né? Essa aqui é um grupo gigante que ajuda pessoas nacionalmente que vivem, né, com HIV, tratando um outro lado da doença, que é o lado do preconceito, né? Bem-vindos, Ju e Edival. Gente, vocês sabem que eu vou ter que dar uma levantadinha aqui para pegar a mão da Ju. Fica aí, Ju. Bem-vinda, Edival, bem-vindo. Olá, obrigado. Eu estava aqui lendo os recadinhos do pessoal de casa que está participando e daqui a pouco, se der tempo, eu leio aqui para vocês. Edival, que bom que vocês vieram aqui. Primeiro, eu queria que você contasse para o pessoal de casa, né, a história
desse grupo aqui em Uberlândia. Como é que vocês vieram parar aqui? Vocês estão desde o início? Conta aí pra gente. Pode começar por você, Edivaldo. Então, boa tarde. Muito agradecido pelo convite. Tá? Estar aqui pessoalmente com você sempre queria. Tá adorando. Você é linda. Opa, peraí, deixa eu gravar. Vocês gravaram isso? Eu tenho que gravar, né? Aquele dia que a gente tá assim meio baixo astral, a gente põe. Mas tá ótimo. Então, pessoal, a RNP são 23 anos. 23 anos. Eu estou à frente há 22 anos. Você tá brincando? Então, a gente tem uma luta bem longa de luta pelo preconceito, de abraçar as pessoas, né, de inserir novamente ao mercado de trabalho, à sociedade. E nós tivemos, quando nós começamos, a gente estava atendendo mais só a pessoa vivendo com HIV. Então, eu percebi que não estava dando muito certo, porque a família tinha que ser inclusa nessa história. Né? Então, aí nós ficamos aí vivendo e convivendo. Eu achei interessante você falar essa palavra pessoa que vive, né, com HIV, porque eu queria que você até fazer um recorte para você explicar isso para o pessoal de casa, né? Porque a pessoa, não é que ela tem, ela vive com isso. Sim. E é que nem como se tivesse um diabetes, uma hipertensão ou qualquer outra doença. Sim, sim. Hoje nem fala mais aidético, né? Portador de AIDS, essas histórias que sempre falavam que foi o que ficou muito a cara da AIDS. Hoje é uma coisa muito interessante a gente explicar. HIV é o vírus, AIDS é a doença. Então a maioria das pessoas hoje em Uberlândia vive com HIV. Por quê? Eles fazem o tratamento correto, e aí eles conseguem sair da AIDS, que às vezes é o estágio da doença, e eles vão viver só vivendo com HIV. Né? Então, assim, essa inserção da família é muito legal. E aí a instituição... Que maravilhoso isso, né? É um acolhimento da família toda, né? Sim, sim. E aí nós pegamos, foi já um passo grande, aí nós pensamos, não pode ser só exclusivo. A casa ficar só para quem? Então todo mundo que entra lá, porque foi muitas histórias. Há uns 15 anos atrás, né, o pessoal não entra naquela casa, não. Aquela casa é dos aidéticos. Nós tivemos um caso... Como se pegasse de encostar. Sim, de pegar ou até entrar dentro da casa. Essa questão do preconceito segrega muito, dificulta muito o tratamento, né? Inclusive é o tema da campanha de vocês esse ano, né? Sim, é a única barreira que existe entre a vida e o vírus é o preconceito. Então hoje a instituição nós atendemos não só, ficou uma casa de saúde para atender pessoas. Então nós atendemos gente. É uma casa de atender vidas. Lá não atendemos vírus. As pessoas não são vírus, são seres humanos. Que maravilhoso ouvir isso. Eu fico tão feliz e honrada de vocês estarem aqui hoje. Eu fico emocionada mesmo. É de embargar a voz, de imaginar o trabalho que vocês desenvolvem, né? E aí, Edivaldo, você tem agora um braço direito, esquerdo, sei lá o que tudo, né? Que é a chegada da Ju lá no grupo para trabalhar junto, né? E eu sei que eu vou usar um termo que eu gosto de falar, eu sei que a Ju é ponta firme lá, né, ajudando. Ju, que momento que você chega no grupo? Então, eu fui diagnosticada há 5 anos, né, com o vírus do HIV. E foi muito difícil lá atrás. Eu me sentia sozinha. E aí eu comecei a buscar. E aí eu encontrei a RNP, né? E lá na RNP eu me senti pertencente. Eu acho que a maior dor da pessoa que hoje tem um diagnóstico de HIV é não se sentir pertencente à sociedade. E fazer parte do grupo é importante, né? Sim, exatamente. E lá foi assim, o meu start, né? Que com o apoio do Edivaldo, eu abri minha sorologia, onde hoje eu ajudo muitas pessoas, principalmente mulheres, porque eu sou hétero, né? Tenho 45 anos e quando eu descobri eu estava num casamento. E aí eu fiquei viúva e eu tive que lidar com tudo isso. Mas o fortalecimento da instituição foi fundamental e a minha família também poder entender. Né? Que é o trabalho que você falou, né, Edivaldo? É o que a gente fala. A base da família é muito importante, o abraçar. Porque a gente
Ainda tem muitas famílias, por às vezes até falta de informação, isola, né, separa. Então... E é isso que é por isso que vocês estão aqui hoje, para que a gente possa, com informação, né, desmistificar o que segrega, né, as pessoas. Nós somos seres humanos, o ser humano vive em sociedade. E ninguém está doente porque quis estar doente, né? Sim, sim. Não, e um outro fato que a gente tem que falar muito, porque para quebrar o preconceito é simples uma coisa. É só a gente começar a falar. Só que hoje, se eu compartilhar alguma coisa a respeito de HIV, as pessoas já ficam falando, será que essa pessoa também tem? Tá desconfiando. E então, se tiver? Isso deixa um pouco as pessoas sem compartilhar, sem falar. Eu acho que causa um desconforto, né? Então, tudo que a gente não tem conhecimento, normalmente o desconhecido, causa medo nas pessoas e causa esse desconforto. E eu acho que a desinformação aumenta a questão do preconceito, que está ligado a talvez opções sexuais, né? E a gente precisa acabar com isso de uma vez por todas. Mas deixa eu voltar aqui para a Juliana, porque eu fiquei muito orgulhosa que eu conheci a Juliane hoje e ela contou essa história dela e essa história dela virou um livro, gente. Ju, eu quero que você conte que esse livro, o que passou na sua cabeça quando você colocou o seu sentimento nesse livro? Esse livro, ele demonstra quem eu era antes e quem eu era depois. Deixa eu pegar aqui o livro para mostrar para o pessoal aqui de casa, pode ser, Gu? Pode. Puxei que bem na hora que ele estava focando no livro. Vão me matar, que já começaram aqui, ó, falaram meio, Veridiana, que desconfigura tudo. Desculpa, gente. Pronto, agora sim, ó. Então, eu entendi, né, que eu não tinha todas as informações e nesse livro eu conto exatamente como que eu lidava com o diagnóstico sem ter todas as informações. Então, quando eu entendi que eu poderia me tornar indetectável, intransmissível, que é o I igual a I, e poderia ter uma qualidade de vida, que um vírus não me define, né, que eu tenho competências, qualidades, eu sou um ser humano completo. O vírus é um detalhe na minha vida, né? Eu estou aqui aberto bem numa frase sua, bem impactante, ó. Quando sei quem sou, não há quem me rotule. Isso serve para qualquer coisa, viu, gente? Sim, exato. Né? Lindo. E aí, então, foi onde eu tive essa inspiração para escrever o livro. E eu tô vendo que ele é um autoajuda aqui, exatamente, né? Tô vendo um monte de perguntas, qual que é o seu valor, negociar. A Ju é coach. Isso mesmo, a Ju é coach. Sim. Que lindo. E esse livro, ele traz essa consciência para as pessoas entender que não importa o diagnóstico que elas recebem hoje, não importa a situação de vida que elas estão hoje, que elas podem superar isso. Que 10% é o que acontece comigo, mas 90% é o que eu faço com o que acontece comigo. Ô, gente, eu te falar, caiu um cisco aqui no meu olho, que tá difícil, sabe, assim, de segurar. Vou colocar o livro aqui, que depois eu quero dar uma folha. Esse é seu. Não, eu não aceito sem dedicatória, vou dar um autógrafo. Não. Vou ler com o meu carinho e passar para frente. Gente, esse trabalho que vocês fazem é um trabalho muito sério. A gente sabe que existe um programa de conjunto, né, das Nações Unidas sobre, né, o HIV/AIDS, que é a UniAIDS. E esse programa destaca o que vocês estão falando, mas em nível global, né, que é a necessidade urgente de acabar com as desigualdades que impulsionam a AIDS e outras pandemias, né? Então, isso vai de conscientização a trabalhos pontuais, questões culturais. Então, a gente está para encerrar o programa, mas eu queria que vocês deixassem um recado com relação a esse trabalho que vocês fazem, assim, rapidinho, dá para ser? Sim. Então, nós estamos para acolher você. Todo atendimento é gratuito, né? Pode procurar. Nós trabalhamos muito com prevenção, palestras nas empresas, nas escolas. E aí lá nós temos todo o acolhimento psicológico, nutricionista, fisioterapia, advocacia. Então é uma casa com muitas coisas para oferecer. E olha, você não está sozinho. Se você é positivo de HIV, vem com nós. Ju, seu recado. Meu recado é para que você se sinta amado e pertencente, porque nós temos valores e qualidades que são únicas, que Deus nos deu. Então, use isso para o bem. Olha, gente, que maravilhoso. A gente aprendeu hoje que
se prevenir é sempre o remédio principal, né? A melhor solução, e que existem pessoas que vão cuidar da gente. Obrigada, meus queridos. Obrigada. Foi ótimo. A gente vai encerrar o Band Mulher, mas amanhã tem mais, estou te esperando. Amanhã, gente, é dia de samba aqui no Band Mulher, não vai perder. Eu te espero amanhã, tá?